por esse domingo, esse dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e nos alegremos nele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Quero agradecer a Deus por estar aqui presente, pela presença de Deus aqui nesse lugar. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade e agradecer também aos pastores, pastora Deise, pastor Alex, pastora Daniela. Pastor não pôde vir hoje, me incumbiu dessa tarefa de ministrar a palavra do Senhor, e eu faço isso com muito temor e tremor, porque falar a respeito daquele que é e sempre será o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o único Deus, aquele que entregou o seu Filho em nosso favor para nos resgatar, é algo de muita responsabilidade. Mas eu estou muito feliz aqui, principalmente porque minha esposa está aqui hoje, né? Glória a Deus por isso. Quero compartilhar um texto que o Senhor colocou no meu coração, e durante essa semana Ele vem tocando, falando. Eu não sabia em que momento seria o momento que eu deveria falar a respeito dele, mas o Senhor me lembrou de um texto que já até preguei algumas vezes, e é muito conhecido de cada um de nós, que está em Lucas, capítulo 15. Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. A partir do versículo 11. Quero pedir perdão aos irmãos, que eu estou com dor na coluna aqui, assim, desde anteontem. Hoje consegui vir à igreja, mas estava com medo de não poder vir, mas graças a Deus estamos aqui. Sim. E estou um pouco congestionado também. O irmão me lembrou aqui para liberar os jovens e os kids, Então, as crianças já podem ir para a salinha, os pais poderem ter um pouco mais de espaço aqui, que eles vão ter a aulinha deles lá. Os jovens também podem seguir para as suas salas, tá? E eu gostaria de compartilhar esse texto que o Senhor falou ao meu coração. Mas antes, como sempre, eu quero fazer uma oração, agradecendo ao Senhor pela sua ministração de antemão. Senhor, nosso Deus, bendito seja teu nome. Pai, estamos aqui na tua casa, Senhor, glorificando o teu nome, porque tu mereces. O Senhor é aquele em que nossa alma, nosso espírito tem prazer. Deus, porque o Senhor nos salvou, estendeu suas mãos redentoras para nós. Um sacrifício que não temos como igualar, não temos como compensar, Senhor. E por isso te agradecemos, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia e a tua presença conosco. Fala aos corações, que seja a tua voz a falar e não a minha, que seja as tuas palavras e não a minha concepção, que seja a tua ministração transformadora, Senhor, a consolar os corações, a ministrar e a transformar cada um de nós. Que o Senhor abençoe aqueles que não puderem estar aqui, que o Senhor fale com esses corações distantes, mas que estejam próximos de Ti, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. O texto está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu vou ler o versículo 1 e 2, e depois vamos partir para o versículo 11, até o versículo 32. É um texto muito conhecido de todos nós. Já foi ministrado, foi motivo de filmes. Então, normalmente eu tenho um pouco de receio de falar algo que já foi muito falado. Mas quando o Senhor manda, a gente obedece. A gente simplesmente faz aquilo que agrada o coração de Deus. Então, nós lemos aqui no versículo 1. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Isso, versículo 11 agora. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse-lhe,
o mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então eu queria que você repetisse para si mesmo. Eu não gosto de falar isso, mas para fixar. O início do texto continuou: certo homem tinha 2 filhos. Então memorize: certo homem tinha 2 filhos. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Memorizem: guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, ou das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha que coisa. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser tratado teu filho. O pai, porém, o interrompeu. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram a regozijar-se ou alegrar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui. Glória a Deus. Esse texto ele fala muito profundamente ao meu coração. E o motivo de pedir que a gente repita: certo homem tinha 2 filhos, é pelo seguinte: nós conhecemos esse texto como a parábola do filho pródigo. Só que esse título ele é colocado pelas empresas que publicam, as publicadoras. Ele é criado para separar a Bíblia em blocos para facilitar a leitura. Porém, o texto em si não fala do filho pródigo, porque a palavra o texto começa falando: certo homem tinha 2 filhos. Então, quando eu
crio um título, coloco um título para definir o contexto inteiro, eu estou resumindo aquilo ali, estou dando uma síntese. Mas essa síntese, ela não está expressando exatamente a totalidade do texto. Então, quando eu leio esse título, eu penso assim, está falando do filho pródigo. Então, automaticamente, a minha atenção se volta para quem? Um dos filhos. Porém, a parábola, ela cita 2 filhos. E para entender melhor esse texto, o que abre a nossa mente é entender o motivo pelo qual Jesus falou esse texto. Esse texto ele é uma resposta para uma murmuração que os fariseus estavam fazendo entre si. Eles murmuravam entre si. Esse homem ele recebe pecadores, e a gente leu no versículo 1 do capítulo 15, que se aproximavam de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então Jesus, ouvindo isso aí, percebendo isso aí, na sua capacidade de Deus encarnado, ele vai dar uma resposta para aquilo que intimamente os fariseus falavam entre si. Ele vai dar uma resposta para os pensamentos e conceitos que os fariseus escondiam. Ou seja, aquela coisinha, aquele pensamentozinho malicioso que eles trocavam entre si, para Deus isso não fica escondido. E para Jesus tem que ter uma resposta. E Jesus ele faz 4 parábolas para responder só uma murmuração. Essa é uma das 4 parábolas, ela é a terceira parábola que responde essa murmuração. A primeira ele vai falar sobre o pastor que perde uma ovelha e vai em busca dessa ovelha. A segunda ele fala da mulher que perde uma dracma, ela perde algo de valor e ela vai procurar esse algo de valor. A terceira é essa que fala dos 2 filhos. E a quarta, o diácono Cláudio falou aqui, que é a respeito do administrador infiel. Então, essas 4 parábolas respondem uma murmuração dos judeus, e elas são muito profundas para os judeus, para o fariseu especialmente, porque essa parábola ela trata de algo que o fariseu não tolerava. Para um pai judeu, a herança ela é distribuída para os filhos quando ele morre. E para um filho chegar para o pai e falar assim: olha, antecipa a minha herança, ele está dizendo na cara do pai o seguinte: eu prefiro que você esteja morto, mas como você ainda não morreu, o que me interessa é a tua posse, o que me interessa é o que o Senhor pode fazer por mim. O que me interessa são os teus bens, então me dá os teus bens que eu quero sair da tua presença. Para um judeu, isso seria motivo de deserdamento, seria o motivo dele deserdar esse filho, dele expulsar esse filho e por pouco não mandar apedrejá-lo. Para um pai, isso despedaça o coração. É como se o filho dissesse: pai, eu não amo você, eu te desprezo e o que eu quero é o que você tem para me dar. Essa parábola fala para os fariseus como é que Deus entende, como é que Deus pensa, quais são as características de Deus que são diferentes da característica de um pai judeu, são diferentes das características de um pai fariseu. Aquele que quer ser honrado, aquele que quer ser prestigiado, e aquele que quer que o seu sucessor seja seguidor do seu ego. O pai fariseu não conseguia entender isso aí. E aí Jesus está falando a respeito das características de Deus. Olha só, vocês são assim, mas Deus
É desse jeito. E aí começa a parábola. Uma delas, a terceira parábola. A primeira mostra que Deus vai atrás de uma ovelha perdida. Ele dá valor a quem está perdido, o que o judeu não dava. Quando começa no capítulo 15, o versículo 1, o motivo da murmuração é porque se aproximavam de Jesus publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o ouvir, e Jesus dava atenção a eles. Um publicano para o judeu é um traidor da sua raça, é um traidor do seu povo, porque o publicano era aquele judeu que se juntou com Roma e cobrava impostos para o povo. Era o publicano, não eram soldados romanos que ficavam no caixa recebendo dinheiro. O publicano era um judeu, um descendente de Jacó, que se aliava aos romanos e tinha um emprego público, que era o seguinte: ele fazia as contas e dizia, fulano não pagou imposto, então mandava os soldados irem lá para pegar o imposto. Se o judeu não pagasse o seu imposto, os soldados o prendiam. Em quem dava o aval era quem? O publicano, que dizia, ele deve X. E aí a gente entende a quarta parábola. A quarta parábola fala justamente de publicano, e de um publicano que entendeu que ele deveria ser misericordioso. Mas essa terceira parábola, ela chama a atenção do nosso coração, porque Deus, Ele não enxerga como o homem enxerga. Deus não vê como o homem vê, como Deus falou para Samuel. Deus não enxerga como o homem enxerga, porque o homem enxerga o que é aparente, Deus, porém, enxerga o coração. E aí aquele jovem toma a iniciativa de chegar para o seu pai e dizer: pai, não me interessa se você está vivo ou morto, o que eu quero são os seus bens. Adianta a tua herança, me entrega o que você tem para me entregar depois de morto, que eu vou sair da tua presença. E ele sai, recebe a fortuna, o dinheiro, a parte da sua herança, sai e vai para uma cidade, um local distante, um povo distante. E o que é interessante é o seguinte: para o judeu, o porco é um animal imundo. É um animal que eles não criavam entre si, porque eles não se alimentam de porcos. Carne de porco é uma carne para o judeu imunda. Então, assim, por que criar algo que os gentios, ou seja, outros porcos criavam? Os samaritanos criavam, se alimentavam de porcos. Agora o judeu não. E aí esse jovem, ele vai para uma cidade que não é uma cidade do povo, do meio do povo judaico, é uma cidade distante, gasta tudo o que tem, e ele tem amigos que vão dar uma oportunidade de emprego para ele. E qual é essa oportunidade de emprego? Cuidar de porcos. E como é que ele trabalha nesse local? Ele trabalha cuidando dos porcos, e aí ele quer comer o que os porcos comem. Nenhum de nós gostaria de comer o que um porco come. O porco, na natureza, ele fuça, ele cava, ele busca bolotas, busca o seu alimento em qualquer resto. Ele é um animal onívoro, ele vai comer tanto de vegetal quanto carne, e na criação ele come o que sobrar. Esse filho de um senhor, de um grande proprietário de terras, ele vai passar tanta necessidade que ele vai querer comer o que um animal imundo comia. Ou seja, ele está pior, em situação pior do que o próprio animal. Ele está em uma situação muito inferior que os trabalhadores do seu pai. E aí, nessa necessidade, nessa dificuldade, nessa escassez, ele cai em si. Quantas vezes nós não precisamos passar por dificuldades para lembrar do Pai? Quantas vezes nós não precisamos passar por problemas e aflições que vão nos chamar a atenção? Espera aí, o meu Deus, Ele é muito superior a isso. Meu Pai é provedor.
Meu Deus foi tão bom comigo no passado. No passado, o Senhor ouvia a minha voz. No passado, eu tinha um consolo em Deus. No passado, em alguma vez, eu experimentei o amor de Deus ao meu favor. Mas o que vai fazer com que a gente caia nessa percepção? O que vai fazer com que a gente abra os nossos olhos? Muitas vezes as dificuldades da vida, as pressões da vida, as escassezes da vida, a necessidade. Deus também usa a necessidade para que a gente possa cair em si. Eu me desviei, eu fui para um lugar onde eu não deveria, então, nesse momento, eu consigo cair. Poxa, está difícil aqui, porque quando está tudo bem, muitas vezes a gente se esquece, né? Quando a coisa está boa, a gente está muitas vezes a gente se esquece. O difícil é manter a fé em Deus quando tudo vai bem. Quando a pressão acontece, a gente se lembra que tem um socorro. Quando acontece um problema, a gente lembra que tem um pai. Quando a coisa aperta, é um vizinho que chama para orar, ora por mim. Quando o dinheiro começa a ficar escasso, quando o boleto bate e a gente não tem como pagar, a gente lembra, poxa, eu posso orar, né? Eu preciso pedir ajuda. Tem alguém que pode me ajudar. Eu não tenho para onde correr. Assim foi durante a vida de Israel. No meio do deserto, o povo recebia pão do céu. Quando estava tudo bem, era difícil. De repente, eles já olhavam para a grama do vizinho e diziam, poxa, eu posso ter uma graminha assim. Então vinham as aflições, o povo se lembrava do Deus que os chamou, os tirou da terra do Egito. Quando o povo se estabelece em uma terra, eles começam a ver, está tudo bem. Começam a ver os povos do lado e dizem assim, eu quero um rei também para mim. E vão chamar o profeta Samuel e dizer assim, a gente quer um rei, como os outros povos têm. Aí o profeta Samuel vai dizer assim, mas vem cá, mas você realmente quer um rei? Porque os reis vão colocar vão impor condições para vocês, vão ter que pagar tributos. Deus é o seu rei. Não, a gente quer um rei. E aí Samuel vai orar ao Senhor e o Senhor vai dizer assim, não fica preocupado não, porque eles não estão rejeitando você como profeta, eles estão rejeitando a mim. Eles querem um rei? Então dá um rei para eles. Então assim, o povo se desviava do Senhor em situações de tranquilidade, de bonança, e aí quando vinha um aperto, lembravam do Senhor e oravam e se arrependiam, e aí o Senhor estendia a mão. Muitas vezes a gente passa por isso, e esse jovem, ele sai e vai nessa cidade distante, passar por necessidade, vai começar a cuidar dos porcos, vai começar a querer comer o que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha que coisa. Os amigos que deram oportunidade para ele, foram bonzinhos com ele, lhe deram um emprego, nem o que o porco comia dava para ele. Muitas vezes a gente acredita que os amigos vão dar um suporte. Não é verdade? Às vezes a gente passa por circunstâncias e a gente vai procurar o quê? Os amigos. Quando está tudo bem, a gente tem amigos. Mas e quando a coisa despenca? E quando a necessidade aperta? E quando a gente realmente precisa de amigos? A Bíblia fala do verdadeiro amigo, aquele que não nos abandona. Jesus não nos abandona em momento algum. Em circunstância alguma, o Senhor nos abandona. Ele não é um amigo como o homem. Ele não é um amigo como um amigo humano. Ele é muito mais do que isso. Muito melhor do que isso. Ele se compadece de nós. Ele sente nossa dor. Esse sim é um amigo. Esse sim é aquele a quem podemos contar. Com quem podemos contar. E aí, continua aqui o texto dizendo, ali ele desejava se fartar
com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e aqui eu morro de fome? Ou seja, simplesmente servir ao pai era o motivo de ter suficiência, fartura, não passar por necessidade. Porém, ele, distante do pai, padece fome. E aí ele disse consigo mesmo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi ter com seu pai. Vinha ele de longe, quando seu pai o avistou. Vamos dar uma paradinha aqui. Vinha ele de longe, quando seu pai o avistou. Deus estava esperando. Deus está esperando. O pai estava esperando, de longe viu o filho e correu em sua direção. Vocês conseguem entender? A gente consegue entender que aqui Jesus ele está falando das características de Deus como Pai. E as características de Deus como Pai, uma delas é a seguinte: Deus está esperando que a gente somente caia em si e dê os passos em sua direção. Porque quando a gente caminha em direção do Senhor, o Senhor corre em nossa direção. No jardim do Éden, a toda viração do dia, era Deus que ia ter com Adão. Era Deus que queria esse relacionamento íntimo. Deus chamou o homem para ter relacionamento íntimo, e o homem se separou. Aqui nessa parábola é muito clara, falando que o filho, ele não queria a presença do pai, ele queria o que o pai podia fornecer para ele. Eram os bens que ele tinha valor. Aí o pai entrega os bens para ele e deixa com que ele vá quebrar a cara, participar de aflições, que aí essas aflições vão lembrar a ele o quê? O valor que o pai tinha. O que é importante agora? É o que o pai tem a oferecer-lhe? Não, porque ele chega para ele e é só: me trata como um dos teus trabalhadores, mas eu só quero estar na tua presença. O que o Senhor me der, para mim é suficiente, mas eu não quero mais estar distante de ti. E aí a parábola continua dizendo que o pai, quando ele foi, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, aí começa a narrativa que ele pensou: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o pai interrompe e fala assim: tragam depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe anel no dedo e sandálias nos pés. O anel no dedo é símbolo de autoridade, é restauração. Deus estava restituindo ao homem a condição de filho e não de servo. O filho que se despediu do pai e disse que não queria a sua presença, só o que ele queria, só os bens que ele poderia fornecer. Esse filho, ele se arrepende e diz: olha, eu não mereço estar na tua presença, eu não mereço ser tratado como seu filho, me trata como um servo. Aí o pai corta a narrativa dizendo assim: traz a melhor roupa, toma aqui o anel no dedo, bota a sandália no pé, mata o novilho, vamos festejar, porque esse que estava morto reviveu, esse que estava perdido foi encontrado. Eu não quero lhe dar somente a posição de servo, eu quero lhe dar a posição de filho. Eu quero lhe chamar pelo nome, o nome que eu lhe dei, o meu nome está em você. Esse é o amor de Deus pelo filho perdido. E aí, por que a parábola não acaba aqui? Porque se eu seguir o título, ela acabaria aqui, mas não acaba, porque diz assim: o filho mais velho estivera no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu uma música e danças. Chamou um dos criados e lhe perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, ficou indignado. Como é que pode?
E aí, a mente do fariseu: como é que pode Deus aceitar publicanos e pecadores? Como é que pode esse profeta, esse que se diz profeta, e Jesus foi muitas vezes acusado por ser um profeta que senta com publicanos e pecadores e aceita a presença desses que se arrependem. Jesus, em determinada vez, entrou na casa, foi convidado à casa de um fariseu, e aí, para um almoço, para uma ceia, aliás, e nessa casa, uma mulher entra e chora os seus pés, enxuga os seus pés com os cabelos, derrama um perfume precioso sobre Jesus, e aí o burburinho começa, né? Se ele fosse profeta, ele saberia a mulher que está fazendo isso. Então, e aí Jesus tem que dar aquele tapa, aquela ministração pesada, repreendendo, dizendo: você não vê, eu cheguei aqui, você não lavou meus pés, não me deu dignidade, ou seja, você está usando a minha honraria, porque muitas pessoas me servem, está querendo me usar para se divulgar, e essa aqui que reconheceu, vai, minha filha, os teus pecados te são perdoados, a tua fé te salvou, porque não é o tamanho da dor que você causou em Deus, não é o tamanho da dor que causamos no Senhor, é quando nos arrependemos e reconhecemos que estamos errados, e reconhecemos que Ele é digno, e a presença de Deus em nossas vidas é suficiente, é absolutamente essencial para a nossa vida. Tudo o mais é decorrência, tudo o mais Ele pode nos dar, mas o que não pode faltar, como Davi, o rei Davi falou: olha, tira tudo, tira reino, tira tudo que eu tenho, tira os bens, tira os amigos, eu posso perder tudo, só não tira a tua presença, só não tira de mim o teu espírito, porque sem Ele nós não somos nada, sem a presença do Pai não tem sentido na vida, não tem sentido em ter bens, não tem sentido em ter coroa, não tem sentido em ter amigos, não tem sentido, porque tudo isso vai passar. Tudo isso não dá sustento em si mesmo, não sustenta a nossa vida, não conforta nosso coração. Há um tempo atrás, eu vi um documentário falando sobre a vida de um cantor aí, assim, excelente cantor, Michael Jackson. Eu vi um documentário falando sobre ele. Em determinado momento ele era entrevistado, e quando questionavam ele, eu vi no rosto daquele homem uma tristeza, um vazio. Eu falei assim, gente, e falei até para minha esposa, esse camarada acredito que ele daria tudo o que tem para ter o que a gente tem. Eu não tenho o dinheiro que ele tem, o cara tem um parque de diversões, ele tem como se fosse uma Disney na casa dele, no quintal de casa. Porém, daria tudo para ter paz de espírito, presença de Deus, alegria no Senhor, o sentimento, a gratidão pela salvação, o consolo do Espírito Santo, o conforto de Deus, a sensação de ser filho do Eterno, e não um servo dos bens. E aí esse outro jovem fica indignado. Ele chegou em casa, um irmão que ofendeu o pai, que demonstrou que não tinha prazer algum na presença do pai, que queria só o que o pai podia dar, e que disse claramente para todo mundo que preferia sair da presença do pai com o que ele tinha direito. Aí o outro que está em casa, trabalhando, obedecendo ao pai, não recebe a mesma honraria. E aí o jovem vai falar o seguinte: ele nem queria entrar na casa. E aí, olha só, ele estava indignado, não queria entrar na casa, não quero participar disso. E aí quem vai até ele?
Quem sai da casa, da festa, e vai em busca de mais um filho perdido? O pai. Mas o filho não estava perdido, ele estava dentro da casa. Mas ele estava dentro da casa, perdido. Muitas vezes, quantos de nós, dentro da casa do Senhor, não estamos perdidos? Dentro da casa do Senhor, mas a aliança, como é? Jesus estava falando para fariseus, o povo judeu que se dizia ainda religioso, guardador das leis, um povo, essa parábola ela foi para responder esse murmurinho, porque sendo guardador da lei, julgava todos os outros como pecadores e publicanos, não são dignos da presença de Deus. Mas qual é a essência? Não é consertar? Qual é a essência? Não é trazer de volta o ser humano? Não é corrigir o erro que foi feito? Não é restaurar o homem? Ou é simplesmente jogar fora? Jesus está falando assim, Deus não joga fora, Ele conserta. Deus repara, Deus sara feridas, Deus transforma vidas, Deus muda personalidade se for necessário, Deus transforma pensamentos, Deus converte corações. Não joga fora. Quem se joga fora é o homem. Porque aquele primeiro jovem, ele disse, eu quero me dar o que me pertence e eu vou embora. E ele foi embora. E eu não vi o pai segurando ele. Não vi o pai mandando que guardas o impedissem de sair. Não. Quem se joga fora é o ser humano. Mas quem está esperando o retorno é o pai. Quem tem a porta aberta é o pai. Se converte, entra em seu quarto, fecha a sua porta e toma consciência de si mesmo. Olha para si. Esquece o mundo. Entende que o resultado dos erros foi por culpa nossa. A consequência é sempre a culpa nossa. E quando a gente se conscientiza disso e volta para o pai está o quê? Esperando. E o pai que estava esperando, ele não deixa o filho terminar a narrativa. Pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Corta por aí. Vamos lá, volta para ser filho. Você só precisava falar isso. Pequei contra o céu e contra ti. O perdão está pronto para te receber. O abraço está pronto para te envolver. O coração está aberto para te receber. E o filho mais velho, o outro filho que estava na casa, estava dentro da casa. E aí o pai teve que sair da festa e dizer, tudo que é meu é teu, por que você não quer entrar na festa? Ah, mas esse filho aí, eu sempre estive aqui, sempre te obedeci, sempre segui tuas ordens. Você nunca deu um cabrito para que eu comemorasse. Aí o pai diz assim, tudo que é meu é teu, filho. O filho que estava dentro da casa não entendia a presença do pai. Ou seja, um filho não queria a presença do pai, o outro que está dentro da casa não entendia a intimidade com o pai. Um não queria a presença e sai da casa, o outro está na casa e não tem a presença. O outro que está na casa não chega para o pai e fala assim, pai, me dá um bezerro para comemorar com os meus amigos. Não, ele sempre cumpria a ordem. O pai para ele era um legislador, autoritário. Mandou, estou fazendo. E quem eram os religiosos da época que se diziam cumpridores da lei? Os fariseus. Jesus estava jogando na cara, olha, assim que vocês são. Esses aí são como outro irmão, esses publicanos, pecadores, que estão vindo aqui para me ouvir, cometeram um pecado, mas estão entendendo que aqui tem algo que o alimenta. Eles estão entendendo que aí fora eles comiam alfarrobas dos porcos. Aliás, queriam, e nem isso tinham. Buscavam os seus próprios prazeres, mas caíram em si. Estão vindo para cá. E vocês, que estão aqui o tempo todo, como o povo de Israel, o povo que Deus tem estendido durante toda a sua história, a sua potente mão, e o povo rejeita. O povo
busca a presença do Senhor, o Senhor os auxilia, e quando auxilia, o povo sai da presença do Senhor. Por quê? Porque o importante para eles não era a presença de Deus, nem o relacionamento com Deus, mas era o que Deus podia fazer por eles. Então os dois filhos buscavam o que o pai podia fazer por eles. Só que um teve coragem, erroneamente, de chegar para o pai e dizer: o outro está cumprindo tudo que o pai manda dentro de casa, mas não tem relacionamento com ele. Quantas vezes a vida nos faz ficar tão oprimidos, tão tristes, tão pesados, que a gente esquece que a gente na casa do Senhor tem o Pai como aquele que nós temos relacionamento íntimo. Que a gente vem para o culto, não é por causa do irmãozinho do lado, não é o bom dia que o irmão não me deu que vai fazer com que o meu dia fique péssimo. Não, eu venho para cá para adorar o Pai que está comigo todo o tempo. Todos os dias, Deus está comigo. E aí eu venho hoje para adorar o Pai. Por quê? Porque eu quero com os meus irmãos adorar aquele que é, que era e que sempre será. Aquele que me sustenta com a destra poderosa de sua mão. Aquele que me consola, me conforta nos momentos difíceis, mas também está nos momentos bons para falar comigo e me transformar. Aquele que pode usar até situações difíceis para me fazer cair em mim mesmo. Perceber a vontade que Ele tem de ter aliança comigo e proximidade comigo. Aliança, relacionamento. É esse Deus que merece ser adorado por nós. Estamos na casa do Senhor não como aquele filho, mas muitas vezes a vida faz com que a gente se sinta assim. A gente vive pulando às vezes de igreja em igreja, de opinião em opinião, para buscar a opinião que melhor me conforta, que me agrada melhor. Só que o Pai às vezes briga com a gente, não é porque não nos ama. O Pai às vezes nos deixa cair em situações difíceis para que a gente caia em si e entenda que não são os bens e também não é a ordem, mas é o relacionamento. Não é fazer só por fazer, é fazer porque Ele merece. Não é fazer o que Ele manda só porque Ele mandou, é fazer o que Ele manda porque Ele merece. Porque Ele é meu Deus, é meu Pai, porque eu quero estar próximo. Eu não faço o que Ele manda porque é uma ordem, eu faço o que Ele manda porque eu quero agradá-lo. Eu não quero entristecer o meu Deus. Eu não faço boas obras porque me salvam. Não. Obra nenhuma salva. Fazer o bem não salva ninguém. Está escrito: pela graça sois salvos. Não por obras, para que ninguém se glorie. Senão, quem faz mais benfeitorias seria merecedor de entrar no céu. Então você entra com mérito. Não. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas por causa disso veio o Filho de Deus, e se entregou para que nós que pecamos, que andamos errados, que às vezes tropeçamos, que caímos, que pensamos errado às vezes, que a gente possa, como os pecadores e publicanos naquele tempo, vir e ouvir o que Jesus, sentar e ouvir o que Jesus tem a dizer, porque isso é o que nos salva. Certa vez, Jesus falando com os seus discípulos, Ele falou palavras duras sobre comer da carne, beber do sangue dele. E aí muitos disseram assim entre si: isso é duro demais. E aí Jesus vai dizer assim: a porta da rua é serventia da casa. Estou trocando as palavras. E aí muitos deles saíram. E aí ficaram alguns. E aí Jesus vira para eles e fala assim: e vocês? Não vão com os seus amiguinhos, não? A porta está aberta. Aí Pedro toma a palavra e fala assim: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu quero trazer essa mensagem hoje, que o Senhor colocou no meu coração, para duas categorias de pessoas.